Então, vamos lá. Qual que é o tipo de articulação que a gente vai ter? A gente vai ter dois tipos de articulação no final da tíbia, certo? Porque vocês concordam comigo que eu tenho a patela, certo? Se conectando ao meu fêmur, e eu tenho a tíbia se conectando ao fêmur. Então eu tenho o quê? Dois tipos de articulações aqui. Qual que é o nome da articulação que se conecta ao fêmur e à patela? É chamado de patelo femoral, tá? E qual que é o tipo dele? A classificação? Ela é plana, tá? Então ela é sinovial plana, beleza? Então se você olhar aqui, por exemplo, eu vou ter a cápsula articular, perfeito? E na cápsula articular, por ser algo sinovial, eu vou ter a patela aqui, tá? Juntamente com o fêmur, fazendo a articulação patelo-femoral, que é um tipo plano, tá? E qual que é o tipo de movimento que eu vou ter? Movimento de deslizamento, tá? Então a patela, ela vai se deslizar no fêmur, tá? Então ela vai começar a deslizar em cima do fêmur. Perfeito. Ah, então, beleza. Eu vou ter a primeira articulação que eu falei, que é a patelofemoral, e eu vou ter a conexão do fêmur com a tíbia, tá? É um tipo de articulação também. Qual que é essa articulação? É tíbio-femoral, tá? Articulação tíbio-femoral é justamente a articulação entre a tíbia e o fêmur, tá? Eu vou ter uma cápsula articular? Vou. Só que vocês separam que o que acontece? Eu vou ter ligamentos em volta também dessa cápsula articular, ou seja, eles são extracapsulares. Os mais fáceis que a gente consegue ver são os colaterais. O que é o nome colateral? Algo que está ao lado. Então, se a gente ver, a gente vai ter tanto esse colateral aqui quanto o colateral daqui, tá? Esses ligamentos são colaterais, ou seja, estão ao lado do joelho e vão se ligar aos dois ossos. A gente vai ter se ligando ao osso da fíbula ou se ligando ao osso da tíbia. E é isso que vai dar o nome a eles. Então esse daqui que está ligado justamente à tíbia é chamado de ligamento colateral tibial, tá? Ele também pode ser chamado de ligamento colateral medial, por estar justamente na parte medial do corpo. E o nome desse ligamento aqui, colateral da fíbula, ela é justamente chamada de ligamento colateral fibular, ou também ligamento colateral lateral, tá? Então apagando aqui os colaterais, a gente vai ter o maiorzinho aqui na frente, é chamado de ligamento patelar, tá? Ele também é um ligamento que está fora, então ele é extracapsular. Então, beleza. A gente, em uma visão, eu vou tirar a patela aqui e eu não vou falar de todos que estão aqui, tá? Então, eu vou retirar também na verdade, eu vou pegar retináculo, eu não vou falar. Eu vou ter numa porção posterior os ligamentos poplíteos, tá? Então, eu vou ter um ligamento poplíteo oblíquo e um ligamento poplíteo arqueado, tá? Então aqui a gente mais posterior vai ter o oblíquo e aqui a gente vai ter o arqueado, tá? Então, ligamento poplíteo oblíquo, ligamento poplíteo arqueado, beleza? Sendo extracapsulares. Então eu vou tirar eles aqui. E eu vou ter a cápsula articular. O retináculo eu não vou falar, tá? Mas para quem, caso caia, eles estão justamente aqui. Então eu vou ter o retináculo lateral e eu vou ter o retináculo medial, tá? Aqui o ligamento patelofemoral, não vou falar também. Patelofemoral. Tá, eu tenho então qual? A cápsula articular, certo? Tirando a cápsula articular, eu vou ter a presença de que? Ligamentos dentro do nosso joelho, tá? Então, retirando ele, eu tenho esses ligamentos aqui, tá? Aqui, por exemplo, é o menisco. Eu não falei que o menisco ele justamente está na parte acima dos côndilos da tíbia, justamente dando uma maior o quê?
concavidade à superfície, tá? Permitindo uma maior conexão. Porque o que acontece se eu tirar o menisco medial? Se vocês reparar bem, ó, a tíbia, o que acontece? Ela é plana. O côndilo dela é levemente côncava. É isso que dá uma adaptação a essa articulação, tá? Então, voltando aqui, eu vou ter o menisco, justamente dando essa maior concavidade à superfície. Aqui eu vou ter o menisco lateral, perfeito. E eu vou ter entre eles um ligamento transverso, tá? A gente vai ter um ligamento transverso anterior e um ligamento transverso posterior. Qual que é a importância desse ligamento anterior e posterior? Acontece que eles vão permitir que eu tenha essa união entre os dois meniscos, porque seria uma desgraça se acontecesse se de um lado eu tivesse uma movimentação e do outro lado eu tivesse movimentação para trás, certo? Eu poderia causar uma lesão séria. Então, o transverso, ele permite dar uma unidade a esses dois meniscos, tá? Fazendo com que eu não tenha uma movimentação diferente entre elas, tá? E com isso eu tenho uma diminuição de lesões, ok? E aqui da frente, que eu tô vendo, é um ligamento famoso, tá? Que é qual? O ligamento cruzado anterior, o LCA, certo? O Rodrigo, jogador do Real Madrid, ele ficou fora da Copa justamente por ter rompido esse ligamento, tá? Então, quem fala que rompi o ligamento LCA, certo? O ligamento cruzado anterior, você pode ter certeza que é um ligamento que está intracapsular, que está justamente aqui, certo? E a gente vai ter um ligamento cruzado posterior, tá? Que é justamente o que está lá atrás. Aqui. Mas eu vou ver uma visão posterior, tá? Numa parte posterior, eu vou ter um ligamento que vai do menisco para o fêmur, que é chamado de menisco femoral, tá? Então eu vou ter o ligamento menisco femoral posterior, tá? Aqui eu vou ter o ligamento cruzado posterior, que ele não está tão cruzado assim, né, quanto o anterior. O anterior justamente parte de um lado para o outro, já o posterior não parece tanto, mas é o posterior, tá? Ligamento cruzado posterior, chamado também de LCP, tá? Aqui eu vou ter o menisco femoral anterior, tá? Então, o menisco femoral posterior que a gente tinha visto aqui é a parte mais de fora, e internamente eu vou ter justamente o menisco femoral anterior, perfeito? Retirando aqui, eu tenho o ligamento cruzado anterior, tá? E por fim, eu tenho os meniscos e o transverso, tá? Então aqui foi todo do joelho, beleza? Então, eu posso até recapitular se alguém se perdeu. Então, eu vou ter o ligamento patelar, ou ligamento da patela, que são extracapsular. É um ponto que eu esqueci de falar. O ligamento cruzado, ele permite uma maior estabilidade durante o movimento, tá? Os outros movimentos extracapsulares, eles vão dar maior fixação ao joelho, tá? Então, por exemplo, o colateral, ele vai ter uma função de fixar, tá? E de proteger, na verdade, de proteger a cápsula articular, tá? E os outros vão ter essa função de fixar nosso joelho. Então, eu vou ter o ligamento patelar, ligamento da patela, vou ter o retináculo lateral e medial, que eu vou cortar aqui. Eu vou ter o ligamento patelo-femoral, né? Que vem do fêmur à patela, só que esse eu não vou falar tanto. É tanto medial lateral, veja, tudo medial lateral, né? Se eu tenho um par, eu só vejo a referência entre eles. Eu vou ter minha cápsula articular, tá? E aqui eu vou ter os colaterais, certo? Que eu falei, que protegem a cápsula articular. Então eu vou ter vamos lá, eu tenho o fêmur e a tíbia, certo? Então, se ele está conectado à tíbia, ele é o colateral tibial, tá? Ligamento colateral tibial, chamado de medial, certo? Ligamento colateral medial. E aqui está ligado à fíbula, portanto, é o ligamento colateral
fibular, também chamado de ligamento colateral lateral, tá? Eu vou ter o ligamento poplíteo oblíquo, que é o mais posterior que a gente viu, e eu vou ter, cortando ele, na verdade logo abaixo, o ligamento poplíteo oblíquo, arqueado, na verdade, perdão. Eu vou ter o ligamento poplíteo arqueado, ligamento poplíteo oblíquo, tá? Numa porção mais posterior. Eu vou ter aqui o menisco indo pro fêmur, que é a parte mais posterior, então vai ser o menisco femoral posterior. Eu vou ter o ligamento cruzado posterior. Eu vou ter, que vai ser justamente a estabilidade que eu falei aos movimentos do joelho. Eu vou ter o ligamento menisco femoral anterior, tá? E tirando aqui por último, eu tenho o ligamento cruzado anterior, o chamado de LCA. Tá? Ligamento transverso do joelho, justamente dando essa unidade aos menisco lateral e menisco medial. Perfeito?